E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar tudo de Botafogo, mais tradicional, nesta noite de sexta-feira. Vamos falar do jogo de amanhã, Botafogo e Bahia, às 21 horas, na Bahia. Um jogo importante. Arthur Paiva vai reencontrar o Bahia, o time que ele pediu demissão, não é? Só que seja já é outra história. O Botafogo hoje, alguns jogadores fizeram uma ação no Catete, né? Uma comunidade onde estava lá a taça do Campeonato Mundial de Clubes, uma taça muito bonita, né? Interessante que Hugo Jesus, Marlon Freitas, Hugo Jesus nem quis tocar, né? Massal, tem um pessoal aí, Hugo Jesus nem quis tocar na taça porque falou o seguinte, ó, não vou tocar agora para não dar complicação, né? Tocar só quando for campeão. Quem sabe? É difícil? Impossível não, porque nada na vida é impossível. E o futebol, ele é essa paixão. Nós sabemos que enfrentaremos grandes times, né? Atlético Madrid, o PSG, né? E aí? Difícil. Com esse time agora, com esse plantel, não é? Faltando alguns jogadores diferenciados, praticamente eu acho muito complicado, mas não é impossível. Mas tem a próxima janela. E John Textor já falou que ele vai mexer no bolso, ele vai realmente investir, né? Eu acho que o Botafogo a gente pode esperar sim, jogadores de alto nível, até porque o John Textor já percebeu e viu que a gente precisa de jogadores para a ponta direita, ponta esquerda, precisa de um 10. Sim, gente, sim. A gente só tem Savarino. E do Savarino, vou falar daqui a pouco. Vou falar sobre ele, essa contusão. Vou falar da nota muito fraca do Botafogo. Uma nota, uma nota quase um desrespeito ao torcedor, o apaixonado pelo Botafogo. Até porque as notas, por exemplo, do Flamengo, a nota do Fluminense, onde jogadores se contundiram, se machucaram, a nota é clara, o que foi, como vai ser o tratamento, até mais ou menos até quando a possibilidade de retorno, mas não, a do Botafogo é aquela. Mas isso vou falar daqui a pouco. Então assim, John Textor já falou, gente, que vai ter jogadores sim. Ele está muito empolgado. As informações que ele está muito empolgado. E creio muito que ele não vai querer fazer vergonha. Botafogo, e eu como esse apaixonado que eu sou pelo Botafogo, espero sim que o Botafogo não faça vergonha. Não é? Claro, com esse plantel hoje que nós temos, seria muito difícil. Eu falo difícil, não é impossível um título. Não é? Eu falo sempre aqui da Copa do Mundo de 82, eu muito garoto, mas eu lembro meu pai conversando, e depois, posteriormente, né, a gente vai ficando mais velho, vai lendo, vai vendo vídeos. E o que foi? Brasil e Itália. Brasil franco favorito. O que aconteceu? Veio a Itália, um time que estava se arrastando no campeonato, né? Na Copa do Mundo de 82. Paulo Rossi chega e vocês sabem o final da história. A Itália desclassificou o Brasil, né? Com uma noite com um show de Paulo Rossi. Então assim, o futebol ele não é uma matemática exata. Por isso que ele é apaixonante, né? Então eu tenho certeza que nós teremos jogadores. O Wendel já é do Botafogo, todo mundo sabe, e a minha esperança é que o Wendel já chegue já vestindo a camisa, porque ele é bola, mas a gente sabe aquela adaptação, isso demora um pouco, mas quem né, gente? Vamos esperar, vamos ver. Eu acredito muito que o Wendel vai conseguir logo sair jogando, que ele sabe que a torcida, o Botafogo, espera muito dele, né? Agora, gente, se inscreve aqui, dá seu like, compartilha, né? Eu agradeço a vocês, você do Brasil todo, você brasileiro, você de Rio Grande do Sul, você da Bahia, pessoal que me segue aí, você de Manaus, um grande abraço, tá? Juiz de Fora, uma imensa torcida do Botafogo, Juiz de Fora,
São Paulo, pessoal lá de São Paulo, estado de São Paulo, São Bernardo do Campo, muito obrigado pela audiência. Então assim, gente, agora vamos falar da dor de cabeça. Savarino, Barbosa e Matheus Martins. A nota do Botafogo foi muito assim, quase um deboche. Infelizmente tem que falar. Principalmente quando você ler as notas do nosso adversário. O Cano, por exemplo. O Fluminense vem, pontua. Isso foi assim, assim, assado assim. O Botafogo não. Botafogo, todo mundo sabe que Barbosa, um pisão no pé. Botafogo põe lá, contusão. Matheus Martins, coxa esquerda, sentiu. Savarino, posterior, acabou. A nota do Botafogo. Porque o departamento de... Que nota, Botafogo? Que nota? Não precisa disso. Não precisa disso. Eu acho que esses caras aí são profissionais. A torcida, eu acho que tem um direito de saber também. Tem um direito, pô. Esconder o quê? Faz uma nota direta. O atleta Savarino, aqui ó, isso. O atleta, isso. O atleta, isso. Acabou. Pra que esse mistério? Por que esse mistério? Pra que isso? Agora que a gente tem certeza do que os caras tiveram. Foram contusões. Isso é o torcedor que está de fora. Agora, como é que eu posso botar aqui no canal? Eu podia muito bem pegar a nota do Botafogo e ler aqui. Vou ler, vou acabar de ler e não vou falar nada. O torcedor, você torcedor, de todo o Brasil vai ficar assim. Pô, o André Rocha falou o quê? Nada. Leu e falou nada. Porque um está machucado, Savarino, o Barbosa, o Matheus Martins só. Isso não é nota, gente. Botafogo, a gente elogia. Elogia, uma coisa está sendo certa. Mas botar uma nota assim, uma nota fria, uma nota sem mostrar nada. Uma nota não, vou chamar de gelo, uma pedra de gelo. Não foi uma nota, foi uma pedra de gelo. Só isso. Vamos parar com essa coisa, vamos parar com essa... eu acho que tem coisa que você, tudo bem, não vai falar para o torcedor, para fora, um problema extracampo que tem que resolver ali internamente. Mas uma nota, os caras estão machucados? Não, né, Botafogo? Não mesmo, tá? E agora tem uma dor de cabeça aí, contra o Bahia. O que a gente fala, sem Savarino, a gente já na semana, depois do Bahia, o Botafogo já parte para Venezuela, para semana que vem agora enfrentar o cara bobo, de bobo não tem nada, e a gente vai sem esses jogadores. Infelizmente, uma situação difícil, porque hoje a gente não tem um banco de reservas da altura, não tem. A gente sabe disso, pé no chão. Temos jogadores que se esforçam. Jogo passado, o Botafogo pela Copa do Brasil, contra o Capital, jogadores como o Arthur fez gol, Juan fez gol, legal, mas a gente sabe que o nível, a gente sabe, isso não é de respeitar o jogador. O nível desses caras não é o nível que a gente quer hoje no Botafogo, não é o nível que o jogador, que o Botafogo chegou, tá? Eu não preciso, eu estava aqui em casa até conversando outro dia, todo mundo vendo, né? E eu sempre falo, e às vezes tá minha esposa olhando, tá a filha, todo mundo olhando, fica me olhando. E é o mesmo assunto sempre, quando Arthur vai jogar, é aquela situação, né? Para levar a bola para o fundo, aí nós perdemos profundidade. Aí eu falo assim, esse jogador, ele foi interessante. Antes da bola chegar para ele, quando o cara lançou, eu falei, olha, ele vai cortar para a esquerda. Quer ver? Dito e feito. Isso atrapalha o time.
É uma jogada que de vez em quando você faz, beleza. Mas toda hora o time adversário já sabe. Se eu sou treinador, calma. Ele, na marcação, ele vai cortar para a esquerda. E é isso aí. Tá? Agora a gente também tem a situação do Jair. Né? Vamos ver como é que vai ser. O Jair tá um jogador que está me surpreendendo. Claro, lá desde o Santos, que a imprensa de São Paulo, né, a Santista, o pessoal sempre falou do Jair. Realmente, eu já fiz aqui algumas críticas, não críticas para ele não crescer, não, críticas para ele crescer. Eu entendo que a defesa do Botafogo é Barbosa e Basto, titular. Por quê? Jair, o potencial dele é muito grande, só que ainda uma jogada, eu não sei se ele perde o tempo ou aquela maturação. A palavra é maturação. Jair vai chegar lá. Jair vai chegar. Eu lembro, eu fui uma entrevista do falecido Zagallo, né? Botafogo, o Zagallo era treinador do Flamengo. Botafogo 6-0 no Flamengo, né? 6-0. E no banco de reserva do Flamengo tinha um garoto. Dentre os jogadores tinha um garoto. Um garoto que naquela época não era conhecido, mas já jogava bola, né? Todo mundo no Flamengo já sabia que no futuro ele seria o cara do Flamengo. A possibilidade muito grande de ser o cara. O nome desse garoto era Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido hoje como Zico. E eu vou falar sobre o Jair, para falar sobre o Zico, para falar desse jogo, para mostrar que o Jair falta mais um pouquinho. O Zagallo falava que ele olhava para o banco e o Zico olhava para ele, olhava para o campo, olhava para ele, tipo assim, olhando para ele, tipo assim, professor, me põe. Cara, aí Botafogo 1, 2, 3, 4, 5. E acabou o jogo, o Zico estava ali no cantinho. O Zagallo falou o seguinte: sabe por que eu não botei o Zico naquela época? Sabe por quê? Porque não ia resolver. Ele poderia queimar o garoto. Talvez se o Zagallo botasse o Zico naquela época, talvez hoje não fosse o Zico, que é esse grande craque. Eu já falei aqui, sou botafoguense, minha paixão, mas eu seria leviano com o esporte chamado futebol, com a minha paixão que é o futebol. Seria leviano não dizer que para mim o Zico foi o maior jogador que eu vi jogar. Isso aí eu não tenho, isso não é motivo de vergonha, né? Assim. Então, a mesma coisa no lance do Jair. Joga, qualidade, mas ainda falta alguma coisa ainda para ele ser titular absoluto do Botafogo. Então eu acho que com a volta do Basto, é Basto e Barbosa. Jair, eu tenho certeza que Jair, de fato, será um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro. E seleção brasileira está ali, está perto. A principal está perto. Tá? Gente, fique com Deus. Uma grande noite, tá? Uma grande noite sexta-feira. E amanhã é um jogo importante. Vai jogar com o que tem. Jogadores que entrem, saiba vestir a nossa camisa, dar responsabilidade, tá? E assim, contra o Bahia é sempre um jogo difícil, os caras não dão mole. Bom, e vamos esperar aí, faltam mais um mês e pouco, 2 meses, no máximo. Vai ter gente chegando de alto nível. 2, 3, até 4 jogadores. Espere e verás. Fique com Deus.